Olá, irmãos amados e interessados em conhecer as verdades bíblicas. Nós estamos começando com esse vídeo uma jornada pelo livro de Atos dos Apóstolos. E nesta série de estudos você irá conhecer o que aconteceu com os apóstolos e seguidores de Jesus após a ressurreição e a ascensão do Senhor aos céus. Você é capaz de responder por que o reino que foi anunciado por João Batista e também por Jesus como estando próximo, ele não aconteceu? Você é capaz de responder por que a escolha de um 13º apóstolo, o apóstolo Paulo, que não estava entre os discípulos de Jesus, mas escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, e a história dele ocupa a maior parte do livro de Atos? Você é capaz de responder por que as práticas dessa igreja que nasce no livro de Atos são tão diferentes das práticas das igrejas atuais? Os dons, o formato de se reunir, as doutrinas, as influências do judaísmo, o temor e a perseverança deles? A resposta para essas e muitas outras perguntas você poderá alcançar se nos acompanhar nesses estudos, que acontecerão todas as terças-feiras aqui no canal Graça no Brasil do YouTube. Inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for publicado. Deixe o seu comentário, a sua opinião é importante para juntos podermos construir esse estudo da Bíblia que poderá abençoar a todos nós e vocês. Nesse primeiro estudo, nós vamos contextualizar o livro de Atos, a sua origem, o seu escritor e os objetivos do livro. Talvez o melhor nome para esse livro não seria Atos dos Apóstolos, e sim Atos do Espírito Santo, feito por intermédio dos apóstolos. Isso porque o livro relata o avanço do cristianismo sobre a terra após a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o cristianismo avançou velozmente por conta dos sinais e prodígios realizados por aqueles a quem o Espírito concedia poder. Essa é a razão porque o livro acaba abruptamente em Atos 28, com Paulo pregando livremente em Roma. E sobre os outros apóstolos, nada sabemos por intermédio do livro, nem qual o final da história de cada um deles. O livro de Atos não foi inspirado por Deus para contar a história dos apóstolos, mas a história do Espírito Santo agindo com poder, revelações, milagres e muitas maravilhas por intermédio dos apóstolos. Quando o Espírito Santo cessa os sinais e revelações, o livro de Atos acaba. A autoria do livro de Atos é atribuída a Lucas, o mesmo do Evangelho de Lucas. E, embora não seja mencionado em lugar algum que Lucas é o verdadeiro autor, tanto do livro de Atos como do Evangelho de Lucas, não há razão por que contestar essa hipótese. Existem muitos indícios dessa possibilidade. Primeiro porque a tradição assim diz. Também porque o livro ele passa a ser narrado na primeira pessoa do plural sempre que o apóstolo Paulo estava pelas imediações de Troade. E quem é relatado como um dos companheiros de Paulo nessa região? Lucas. Uma certeza podemos ter. A pessoa que escreveu o livro de Atos é a mesma que escreveu o Evangelho de Lucas. Isso porque o livro de Atos começa dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. O Evangelho de Lucas foi escrito para um Teófilo e narra a vida de nosso Senhor Jesus Cristo até o dia em que foi elevado às alturas. O livro de Atos, então,
pode ser considerado a continuação do Evangelho de Lucas, o segundo volume. E o fato de terminar abruptamente em Atos 28, sem um encerramento, nos leva a crer que Lucas tinha a intenção de escrever um terceiro livro. Mas não foi da vontade de Deus que isso acontecesse. Acredita-se que o livro foi escrito entre 61 e 63 depois de Cristo. Isso porque no livro não é mencionado a queda de Jerusalém. E a queda de Jerusalém aconteceu no ano 70. E não é mencionado também a morte do apóstolo Paulo, que a tradição atribui a Nero, e o reinado de Nero findou-se por volta do ano 68. E não é mencionado também a perseguição de Nero contra os cristãos. E segundo a história, a perseguição de Nero foi iniciada no ano 64 depois de Cristo. O assunto principal do livro de Atos, principalmente seus primeiros capítulos, continua sendo a restauração do reino de Israel. O mesmo reino que foi prometido quando o povo de Israel fez aliança com Deus, lá no deserto do Sinai. O reino que se concretiza nos 1000 anos de reinado de Cristo, mencionados em Apocalipse. O reino que é a restauração da glória de Davi por meio de um descendente, o Cristo. O reino que foi anunciado como próximo por João Batista, por Jesus e por seus discípulos. Jesus disse que não passaria aquela geração e que alguns dentre os discípulos de maneira nenhuma passaria pela morte sem ver o Filho do Homem e o seu reino. O livro de Atos inicia dizendo que Jesus apareceu vivo durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E que não era para eles saírem de Jerusalém enquanto não fossem ungidos com o Espírito Santo. Lendo o Velho Testamento, nós podemos aprender que, para exercer o sacerdócio, os filhos de Arão eles precisaram se purificar com água e serem ungidos com óleo. João Batista veio purificando a nação com água. E Jesus faz a promessa da unção do Espírito Santo para aqueles dias. A promessa de ser um reino de sacerdotes, ela estava para ser cumprida. Por isso, a pergunta do versículo 6. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino para Israel? Nós sabemos que o reino não aconteceu naqueles dias. Entender a necessidade e o significado desses rituais de purificação, entender a unção do Espírito Santo e as razões de por que o reino não veio, são cruciais para entender o livro de Atos. Entender a Bíblia e também entender se essas coisas que estamos aprendendo se aplicam literalmente para nós nos dias de hoje ou não. Fique conosco. O próximo estudo ele terá como objetivo compreender a pergunta feita pelos apóstolos. Será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Olá, irmãos amados e interessados em conhecer as verdades bíblicas. Você é capaz de responder por que o reino que foi anunciado por João Batista e por Jesus como estando próximo não aconteceu? Em nosso primeiro estudo do livro de Atos, fizemos uma apresentação do livro e iniciamos uma conversa sobre aquilo que nós acreditamos ser o tema principal dos primeiros capítulos do livro, a restauração do reino a Israel. O Senhor Jesus manda que seus discípulos fiquem em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, o Espírito Santo.
Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Do que eles estavam falando? É importante nós entendermos que o reino do qual eles estão falando não tem nada a ver conosco, com a nossa salvação e o nosso relacionamento com Deus. Deus separou um povo, Israel, e disse: toda a terra é minha, mas vocês me serão reino de sacerdotes. Durante toda a história de Israel no Velho Testamento, entre momentos de prosperidade e momentos de grande calamidade, Israel nunca recebeu essa promessa. Nunca possuiu toda a terra que Deus prometeu. E durante 1400 anos aguardou a vinda do reino, o Messias, a reedificação da casa de Davi, o bendito reino que vem, o reino de Davi. Hosana nas maiores alturas. Esse reino foi anunciado como próximo por João Batista, por Jesus e por seus discípulos. Jesus disse que não passaria aquela geração e que alguns dentre os discípulos de maneira nenhuma passariam pela morte sem ver o Filho do Homem no seu reino. Esse reino não foi oferecido para outros povos, unicamente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles é que precisavam se purificar para reconhecer e receber o Cristo que já lhes fora indicado. Toda a terra seria abençoada com esse reino, mas eles é que seriam um reino de sacerdotes. Todos os indicativos apontavam para o imediato cumprimento dessa boa nova. Jesus deu a entender isso. Os discípulos acreditavam que participariam disso, e as profecias assinalavam aqueles dias. Então, por que a resposta de Jesus foi: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade? E vejam que Jesus não disse nem que sim a esse tempo, nem que não é esse o tempo. Jesus disse: receberás poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Embora nós saibamos que Israel rejeitou Jesus como seu rei, e por isso a promessa do reino não aconteceu naqueles dias, mas foi transferida para uma outra data que só Deus sabe, onde haverá uma geração de israelitas que obedecerão ao chamado do reino. Naquele presente momento, Israel ainda não havia rejeitado em definitivo e a oportunidade de receber o reino ainda estava disponível a eles. Por isso, Jesus disse: sejam minhas testemunhas e convertam a nação de Israel a mim, começando por Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra aqui significa qualquer lugar da terra onde exista um judeu para se converter. O Evangelho do Reino ainda não era para os gentios. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. E anjos disseram: ele foi, mas vai voltar. A pergunta é: quando ele vai voltar? A resposta dos anjos seria: quando vocês cumprirem sua missão e os israelitas se converterem reconhecendo Jesus como o Cristo determinado por Deus. É muito importante entendermos que, até o presente momento, nós, de outros povos considerados gentios pelos judeus, nós estávamos separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Nada disso aqui era para nós. Nós não tínhamos essa esperança. Estávamos sem Deus no mundo.
Se Israel aceitasse o reino prometido, nós seríamos abençoados. Mas se Israel rejeitasse, nós nada poderíamos fazer, porque essa promessa não era para nós. Acompanhe-nos nos próximos estudos. Vamos juntos entender aonde nós, os gentios, entramos nos planos de Deus e recebemos pela fé a vida eterna, independentemente das alianças feitas por Deus com Israel. Olá, irmãos amados e interessados em conhecer as verdades bíblicas. Você já ouviu falar que, quando o Senhor Jesus voltar, Ele tocará seus pés no Monte das Oliveiras, e o monte será fendido e formará um vale, por onde o povo de Israel fugirá e será protegido. Essa passagem está em Zacarias, no capítulo 14, no versículo 4. No livro de Atos, onde estamos estudando, o verso 11 do capítulo 1 diz que os anjos apareceram aos discípulos no momento da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo e disseram: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. E o verso 12 diz que eles estavam num monte chamado Olival. Vamos conferir então isso que os anjos disseram com Zacarias, com as falas de Jesus sobre sua vinda e com o Apocalipse. Jesus voltará do mesmo jeito que foi assunto ao céu e retornará ao mesmo lugar, o Monte das Oliveiras. Mas voltará dessa forma para quem e em que condições? Zacarias nos revela que todas as nações se juntarão para uma peleja contra Jerusalém, e o Senhor pelejará a favor de Israel contra outras nações. 2/3 da terra serão eliminados, mas o restante será purificado e Jerusalém será exaltada. O Senhor será rei sobre toda a terra, e todos os que restarem de todas as nações, de ano em ano, subirão para adorar ao Rei. Jesus, estando no Monte das Oliveiras, falou sobre esses dias em Mateus 24, em Marcos 13 e em Lucas 21. Jesus disse: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, e então virá o fim. Nós não temos, nesse estudo do livro de Atos, o objetivo de examinar todos os detalhes deste dia. Isso seria para um estudo do livro de Apocalipse. Mas para nós, neste momento, o importante é compreender que essa volta de Jesus pisando no Monte das Oliveiras é para o estabelecimento do reino de Israel. A volta de Jesus, que os discípulos estavam aguardando, não é em nada semelhante ao arrebatamento, que é a nossa esperança. Portanto, logo veremos que existem duas voltas de Jesus, uma para arrebatar a igreja e outra para estabelecer o reino a Israel. Para que aconteça essa volta de Jesus para o reino, Israel deverá estar toda convertida ao Senhor. Os inimigos do rei Jesus serão as outras nações com quem o Senhor pelejará, protegendo o seu povo, Israel. Nos próximos estudos, veremos que o cenário para a vinda desse reino está se estruturando. Só não acontece porque a nação de Israel se recusou a recebê-lo. E veremos que o reino não é passado para outras nações. Apenas é prorrogada a sua vinda até que haja uma nação israelita fiel a Deus. E o que acontece nesse intervalo de tempo? Esse é o mistério.
Olá, irmãos amados e interessados em conhecer as verdades bíblicas. Você já se fez a pergunta: quando a Igreja de Cristo começou? Como a Igreja começou? Quem eram os seus primeiros membros? Meu nome é Valci Rocha e hoje nós iremos estudar o texto do capítulo 1, o verso 12 a 14, e enxergar neste primeiro ajuntamento de crentes o embrião da igreja cristã. É natural que se entenda que a igreja de Cristo começa com o próprio Cristo e os seus primeiros seguidores. Em Mateus, no capítulo 4, verso 17, diz que, a partir daquela ocasião, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E ele viu dois irmãos, Pedro e André, e lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A partir deste momento, o Senhor saiu a constituir seus 12 particulares. E a palavra afirma que numerosos foram a multidões e o seguiam. E naquela ocasião, ele designou outros 70. E nesta ocasião, aqui do livro de Atos, se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago, excluindo Judas Iscariotes. Eles eram em 11. Estavam também ali suas mulheres. Considerando que cada apóstolo tinha a sua mulher, o total sobe para 22. Também estava ali Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O verso 21 nos revela que José, chamado Barsabás, e também Matias estavam entre eles. E o verso 15 esclarece que a assembleia compunha-se de umas 120 pessoas. O lugar onde estavam reunidos era a mesma casa onde foi realizada a última ceia com Jesus. Segundo a tradição, a casa de Maria, mãe de Marcos, onde muitos permaneceram reunidos durante aqueles dias. E por que compreender essa configuração desse ajuntamento é importante para nós? Para entendermos que esse grupo de pessoas aqui reunidas, mesmo que serão chamados de a igreja, afinal de contas a palavra igreja significa ajuntamento de pessoas. Essa igreja que nasce aqui ainda não configura a igreja que nós somos, em evangelho, em doutrina, em esperança, em um mesmo propósito. Só para dar alguns exemplos. Nenhum deles cria que Jesus morreu na cruz para pagar pelos seus pecados. Isso ainda não havia sido revelado. Eles criam que, perseverando, entrariam no reino prometido, e isso em vida. Se houvesse alguma mulher grávida entre eles, a criança ao nascer seria circuncidada, apresentada no templo e orientada a realizar todos os rituais de sacrifício que a lei exigia. Eles perseveravam no templo, observando todos os rituais de purificação e ordenança da lei. Todos eram judeus e não acreditavam que os gentios eram dignos da herança do reino que foi prometido exclusivamente a Israel. Por essa razão, o estudo do livro de Atos é tão importante. Iremos identificar que Deus, por meio de suas revelações, preservará essa igreja e suas esperanças relativas ao reino, mas de maneira progressiva revelará um mistério que esteve oculto em Deus
relativo a nós que não somos da comunidade de Israel. Convidamos você a nos acompanhar nos próximos estudos, onde você poderá tirar suas próprias conclusões. O Evangelho que nós ouvimos e pelo qual somos salvos é ou não é o mesmo que estava sendo anunciado nesses primeiros capítulos do livro de Atos? Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Você tem noção de quantas pessoas foram beneficiadas com os milagres de Jesus? De uma só vez, ele alimentou 5.000 homens. Noutra vez, foram 3.000. Leprosos, cegos, coxos, endemoniados, água em vinho, pesca milagrosa, ressurreições. Multidões foram curadas e outras multidões presenciaram os sinais. João relata que Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos em seu livro. E se todos fossem relatados um por um, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Paulo menciona que mais de 500 pessoas de uma só vez viram Jesus ressuscitado. Entretanto, dos que presenciaram e creram, sobraram aproximadamente 120 pessoas. Gente ingrata, você não acha? Povo de pouca fé. Olá, o meu nome é Rogério e hoje iremos ver que nem sempre sinais que arrastam multidões produzem fé genuína. Há menos de 2 meses, multidões clamavam: bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Hosana ao filho de Davi. Este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galiléia. Eles estendiam as suas vestes pelo caminho para Jesus passar. E agora, aquela multidão se resumia a um pequeno grupo de umas 120 pessoas. Mas alguém dirá: confessar Jesus naqueles dias significava ser crucificado junto com ele. Mesmo essas 120 pessoas, elas estavam escondidas em um cenáculo fechado. Publicamente, até o principal dos discípulos negou o Senhor, e por 3 vezes. Isso só nos revela de que material sujo, corrupto e interesseiro somos nós feitos. As multidões o louvavam por causa dos milagres que tinham visto e saíram ao seu encontro em busca de mais milagres, e não porque creram. O Senhor Jesus já alertou que nem todos que o seguiam verdadeiramente criam nele, mas que o procuravam por causa dos milagres. E desde o princípio ele sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Nos dias de hoje não é diferente. Multidões estão buscando a Jesus. Estão indo às igrejas e estão louvando ao Senhor com hosanas, interessadas apenas na satisfação das suas necessidades materiais. Não que Jesus não esteja interessado em nos socorrer em nossos problemas, mas que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você está interessado em receber a Jesus como Senhor da sua vida? Ou para você basta apenas que Ele seja Salvador? Os israelitas, eles não quiseram um rei pelo qual eles deveriam, se fosse necessário, morrer. E por isso o reino foi dado a uma outra geração futura. E nós? Estamos dispostos a receber a graça de Deus por completo?
ou apenas a parte que nos satisfaz? Vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. Quantos apóstolos o Senhor Jesus teve? 12 ou 13? E o apóstolo Paulo, ele era contado entre os 12? E Matias, foi contado entre os 12? A muralha da Nova Jerusalém, do livro de Apocalipse, terá 12 fundamentos, sobre os quais estarão os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Qual dos apóstolos será excluído? Olá, irmãos. O meu nome é Rogério e hoje nós iremos falar sobre a escolha de Matias. Estava ou não de acordo com os propósitos de Deus? O livro de Atos nos confirma que naqueles dias Pedro disse aos irmãos: convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Pedro ainda cita o Salmo 109, o verso 8, que diz: tome outro o seu encargo, e acrescenta ser necessário que, dos homens que acompanharam o Senhor Jesus, começando no batismo de João, até o dia em que foi levado às alturas, um destes se torne testemunha da sua ressurreição. Vejam que os pré-requisitos são claros. O apóstolo, sucessor de Judas, ele deve ser alguém que acompanhou Jesus desde o tempo do seu batismo até o dia da sua ascensão. Ele também precisa ter testemunhado a sua ressurreição. Apenas 2 pessoas foram consideradas pelos apóstolos capazes a concorrer à vaga: José e Matias. Então eles oraram, pediram ao Senhor que fizesse a escolha, lançaram sorte e então Matias foi o escolhido. O que aconteceu aqui em Atos, no capítulo 1, do verso 15 ao verso 26, estava de acordo com a vontade de Deus? É Matias o apóstolo substituto de Judas? E Paulo? Você que tem acompanhado os nossos estudos do livro de Atos, já deve ter percebido que, insistentemente, nós estamos afirmando que os primeiros capítulos do livro de Atos nada tem a ver com a esperança que nós temos, nós da Igreja de Cristo nos dias de hoje. Ainda prevalece aqui a esperança do estabelecimento do reino prometido a Israel, pela aliança que foi feita no Monte Sinai, pelo que disseram os profetas, João Batista e o próprio Senhor Jesus. E Deus confirmou sim Matias como aquele que completa o número dos 12. Alguns estudiosos argumentam que a escolha de Matias foi precipitada. Afinal de contas, o livro de Atos não fala mais sobre Matias. Defendem que Paulo foi o escolhido por Deus em Atos 9. Mas Paulo não possuía as qualificações necessárias para ser testemunha da ressurreição de Cristo. E depois de Atos capítulo 1, versículo 13, nenhum dos outros apóstolos é citado pelo nome no livro de Atos, exceto Pedro e João. Em Atos 6, o texto bíblico destaca que os 12 convocaram a comunidade dos discípulos para resolver a questão das viúvas. Matias estava contado entre os 12. Nem Lucas, o autor do livro de Atos, e nem nenhum outro escritor bíblico reprova a escolha de Matias. Quanto ao fato de eles lançarem sorte para escolher Matias, deve ser considerado que qualquer um dos dois, tanto José quanto Matias, estavam qualificados para ocupar a vaga. Para que a escolha não fosse atribuída a Pedro ou a qualquer um dos apóstolos, eles lançaram sorte. Essa prática era comum dentro da religião judaica. O sumo sacerdote ele lançava sorte por meio do Urim e do Tumim,
Os israelitas, eles determinaram a divisão da terra prometida lançando sorte. O pecado de Acã foi descoberto por meio do lançar sorte. Samuel lançou sorte para eleger Saul como rei de Israel. O serviço dos sacerdotes e levitas no templo, ele foi definido por meio de lançar sorte. Tudo isso tendo a aprovação de Deus. E Paulo não foi contado entre os 12? Para entender o papel de Paulo nos planos de Deus, nós convidamos você a nos acompanhar nessa jornada pelo livro de Atos. Juntos, nós compreenderemos por que o reino prometido não veio, por que Israel foi deixado de lado como o povo exclusivo de Deus, por que um novo apóstolo para os povos gentios, e o que Deus tem reservado para nós, que não somos israelitas. Olá, irmãos amados e interessados em conhecer as verdades bíblicas. Hoje é dia de verificar os pontos mais importantes do capítulo 1 do livro de Atos. Em nosso primeiro estudo, nós vimos que o livro de Atos foi escrito por Lucas, o médico, por volta de 61 a 63 depois de Cristo. Que o melhor nome para o livro seria Atos do Espírito Santo, feitos por intermédio dos apóstolos, e não Atos dos Apóstolos. E que o assunto principal dos primeiros capítulos do livro será a restauração do reino prometido a Israel. Durante 40 dias, o Senhor Jesus apareceu aos discípulos falando coisas a respeito desse reino. Em nosso segundo estudo, nós falamos sobre a expectativa dos apóstolos que indagaram ao Senhor com a pergunta: será agora o tempo da restauração do reino? Vimos que João Batista e também Jesus deram a entender que o reino estava para acontecer logo, naqueles dias, que as pessoas de outros povos, os gentios, não tinham ainda nenhuma participação nessas promessas. A vinda do reino dependia exclusivamente de a nação de Israel converter-se ao Senhor, por meio do arrependimento dos seus pecados, purificando-se com água e recebendo a unção do Espírito Santo que estava por vir, tornando-se assim um reino de sacerdotes e testemunhas de Deus para o restante dos povos. Vimos ainda, no terceiro estudo, que a volta de Cristo se dará conforme anunciado pelos anjos. Do modo como os apóstolos o viram subir, ele descerá ao Monte das Oliveiras. E isso já havia sido profetizado por Zacarias e pelo próprio Senhor Jesus. Vimos também que essa vinda de Jesus para reinar sobre Israel é diferente da vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Portanto, estamos falando de duas vindas. No nosso quarto estudo, falamos que aquele pequeno grupo de 120 pessoas tinha uma esperança e um modo para alcançar essa esperança diferente da esperança que a igreja nos dias de hoje tem. A esperança deles era um reino que seria estabelecido aqui na terra, naqueles dias, com a nação de Israel sendo o povo de Deus e tendo domínio sobre todos os outros povos, a restauração do reino de Davi. E para alcançar essa promessa, os israelitas precisavam voltar à aliança da lei, perseverando em todas as coisas: circuncisão, cerimoniais de purificação, sacrifícios e ofertas no templo, guardar dias e festas e etc. Justificação pela fé, independente de obras da lei, seria uma mensagem absurda entre eles. Podemos observar, no quinto estudo, que os israelitas não estavam interessados na mensagem do reino anunciada por Jesus e seus discípulos.
Multidões seguiam Jesus, mas apenas interessados nos milagres. Quando o assunto era perseverar para receber a promessa do reino, pelo mérito de boas obras, poucos permaneciam. E finalmente, em nosso sexto estudo, observamos que apenas um pequeno grupo de 120 pessoas, composto pelos apóstolos e seus familiares, estavam perseverando, aguardando a vinda da unção do Espírito Santo. Vimos também que Matias foi o escolhido para completar o número de 12 apóstolos, e que essa escolha estava de conformidade com a vontade de Deus. Existem ainda algumas perguntas que foram levantadas e que o capítulo 1 do livro de Atos não foi suficiente para responder. Por que o reino não aconteceu naqueles dias? Aonde nós, de outros povos considerados gentios pelos judeus, onde nós entramos nos planos de Deus? Nós até vimos que mais tarde será levantado um novo apóstolo, o apóstolo Paulo. Por que um 13º apóstolo? A resposta para essas perguntas será progressiva. Por isso nós convidamos você a nos acompanhar neste estudo do livro de Atos. No próximo estudo veremos algo espetacular, a descida do Espírito Santo sobre esse pequeno grupo de judeus. O que significava o milagre das línguas que eles receberam? Eram as mesmas línguas que em nossos dias são anunciadas como dons do Espírito Santo? E se são diferentes, por que é que são conhecidas como dons pentecostais? Que Deus abençoe você, irmão, e até o próximo estudo. Olá, irmãos. Eu gostaria de convidar você a curtir a nossa página e acionar o sininho de notificação. Desta forma você será avisado sempre que um novo vídeo for publicado. E também gostaria de convidar você a participar da nossa lista de transmissão pelo WhatsApp. É só mandar uma mensagem para o nosso número, dizendo: quero fazer parte da lista de transmissão. Assim você receberá diariamente vídeo e notícias do Ministério Graça no Brasil. E será convidado a nos ajudar com ideias para os próximos vídeos. Até o próximo estudo.